Portugal, final do século XVI. Um artesão anônimo esculpia à luz das velas a imagem de Nossa Senhora da Escada, sem imaginar que aquela obra silenciosa seguiria com os jesuítas para terras distantes e, atravessando o oceano e os séculos, se tornaria símbolo profundo de um povo que ele jamais soube que a tocaria. Ó Virgem Mãe, filha do teu Filho, humilde e superior a toda criatura, termo fixado dos desígnios eternos. Por ti tanto a natureza humana se enobreceu, que o Criador não desdenhou tomar a forma da criatura. No teu ventre reacendeu-se o amor, de cujo calor, na eterna paz, germinou esta flor. No céu és a meridiana luz da caridade, e para a frágil humanidade, a fonte viva da esperança. Senhora, és tão grande e tanto podes, que pedir graças ao céu sem teu auxílio é o mesmo que desejar voar sem dispor de asas. Tua benignidade não apenas socorre a quem ora pedindo, mas vezes sem conta antecipa o pedido e a prece. Em ti, misericórdia. Em ti, piedade. Em ti, magnificência estão somadas a tanta bondade quanto possa existir em todas as criaturas. Dante Alighieri, na Divina Comédia, Paraíso. É com este pequeno poema, mas de grande profundidade, que eu quero iniciar esse relato do que foi trabalhar com a imagem da padroeira do município de Escada, Nossa Senhora da Apresentação da Escada. Para quem ainda não me conhece, eu sou Thierry Cavalcante, sou artista sacro e sou profissional responsável pelo restauro da imagem da padroeira do município de Escada, a Virgem da Apresentação da Escada. O município ele está situado a apenas 23 quilômetros aqui da minha cidade. Então, somos uma cidade vizinha. Para quem é de fora, a Escada está a mais ou menos 50 minutos da capital pernambucana, Recife. E eu quero começar esse pequeno documentário onde vou relatar os fatos que aconteceram durante esse período de 5 meses, onde eu estive em posse da imagem de Nossa Senhora da Escada, fazendo uma visita à minha infância, quando eu ainda tinha 8 anos de idade e conheci o decorador natalício que morava em Escada e ele me apresenta o título da padroeira da sua cidade. A princípio, como qualquer pessoa, vai estranhar o título de Escada, dedicado à Virgem Maria. E eu, como uma boa criança, começo as minhas interrogações. Mas o porquê da escada? Eu lembro que ele me contou uma história que os índios tinham achado uma pequena imagem de Nossa Senhora na beira do riacho e tinham construído uma capela no alto de um morro, e para acessar essa capela foi necessário escavar uma escadaria, né, na própria argila, e só tinha esse acesso até essa capela, e por isso que Nossa Senhora teria recebido o nome de Nossa Senhora da Escada. Com o passar do tempo, vamos entender que não foi bem isso que aconteceu.
a aldeia de Nossa Senhora da Apresentação da Escada, ou Nossa Senhora da Conceição da Escada, lá no seu princípio, ela vai surgir por volta de 1590. Então estamos falando de um fato que foi muito perto da chegada dos portugueses aqui no Brasil. A aldeia de Nossa Senhora da Escada vai surgir no final do século XVI, através de uma colonização jesuítica. A gente consegue identificar algumas biografias desses padres jesuítas que catequizaram os indígenas que então formavam a aldeia de Nossa Senhora da Apresentação da Escada ou da Conceição. Em vários momentos da formação da história religiosa do município de Escada, a devoção mariana ao título de Nossa Senhora da Escada vai ser preservado através de vasta documentação que não se encontra, a maioria delas, no próprio município. A gente vai ter essa documentação preservada em alguns arquivos, como a Torre do Tombo, em Portugal, no próprio Arquivo do Vaticano, e a gente também consegue identificar alguns mapas que registram a formação social da então aldeia de Nossa Senhora da Apresentação da Escada em outros países. É importante salientar que toda essa documentação serve de base para a nossa pesquisa de revitalização da história, principalmente dessa história religiosa que mexe com a devoção popular do povo escadense. Todos nós sabemos como é que funciona o surgimento de uma devoção de um povo. Para que uma devoção se inicie, é necessário algo palpável. E Escada não foi diferente. Provavelmente os portugueses eles trazem consigo a imagem de Nossa Senhora da Escada. Ali começa a veneração dos povos, dos colonos que estavam ali naquela região. Essa devoção é alimentada e cresce a ponto de que o que era uma aldeia vai se tornar um povoado, depois vai crescer, vai virar a cidade que é hoje, mas sempre sem perder a essência mariana do seu surgimento. Porque a cidade de Escada, ela nasce do seio da Virgem Maria. Para além da história, tem a profundidade teológica desse título. Nós sabemos que existe para Deus um único mediador entre o céu e a terra, Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador. O próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas Nossa Senhora é aquela escada a qual Deus desce à terra. Muitos vão dizer assim: Nossa Senhora não é escada, a escada é Cristo. Mas Nossa Senhora é um caminho seguro, é uma escadaria segura para chegar até Jesus Cristo. É tanto que na iconografia da sua imagem, as suas escadas, elas são terminadas ou por uma cruz ou por um crucifixo. Porque no topo dessa escada está Jesus. Imaginemos, pois, o seguinte: uma escadaria que leva até o caminho. E Nossa Senhora é essa escadaria de corrimãos seguríssimos para chegar até Jesus Cristo. Quando se trata da Virgem Maria, os títulos eles nos ajudam a rezar. E o grande título da minha devoção é Nossa Senhora do Carmo, que é padroeira aqui do ateliê. Mas Nossa Senhora da Escada em si é a santinha da minha infância. Era Nossa Senhora diferente. Era Nossa Senhora muito pessoal.
de que na minha cabeça outro canto não venerava Nossa Senhora como povo de escada. E eu estou aqui bem pertinho, eu estou só a 23 quilômetros do seu santuário. E de certa forma, mesmo não sendo da cidade, me tornei filho pelo amor que nutri durante toda a minha vida até os dias de hoje. E quando fui convidado pelo Padre Paulo a ir até a matriz para ver a situação da imagem, eu fiquei preocupado, fiquei apreensivo. Porque o povo da escada tem um carinho muito grande pela imagem que representa a Virgem Maria. Falar a respeito do carinho do povo de Escada, não só o meu, mas de todo o povo de Escada, pela imagem original, que é a imagem que se encontra no altar, é algo admirável para nós escadenses e para todos que vêm visitar nossa terra, porque nós temos um carinho todo especial para com a imagem. Nós sabemos que ela não é Nossa Senhora está no céu, mas a imagem dela, a qual nós guardamos como relíquia e patrimônio do nosso povo, ela tem uma representatividade muito grande e muito importante, porque muitas gerações diante dela fizeram suas preces, suas orações, e no seu olhar de mãe encontra um acalento, encontra amor, refúgio. E o povo de Escada tem esse carinho. Nenhuma outra imagem no nosso município traz tanta emoção quanto a imagem de Nossa Senhora da Escada. Quando ela desce seu altar, quando ela sai às ruas. Então é um carinho todo especial para com a imagem que representa Nossa Senhora da Escada. A princípio, o problema era mais estético do que estrutural. E eu fiz os registros fotográficos, voltei para casa, preparei uma documentação. Com mais ou menos 15 dias, fizemos uma reunião com o Conselho Menor da paróquia. Mostramos a problemática que envolvia a imagem, que apresentava algumas rachaduras, em algumas partes da pintura o ouro estava oxidado, mas problemas assim muito mais estético do que estrutural. Isso foi em 2023. E eu não fiquei apreensivo durante todo esse tempo. Porque Nossa Senhora faz coisas no seu tempo. No tempo certo. Quando foi esse ano, no dia 3 de junho, Nossa Senhora veio até o meu ateliê. E quando eu abri a porta de casa e vi Nossa Senhora lá deitada no carro, trazida por Marconi e Leones, eu dizia a seguinte frase: que alegria a mãe do meu Senhor vir me visitar. Porque por mais que tivessem passado aqui no ateliê diversas imagens de diversos títulos, para mim, nenhuma outra, até o dia de hoje, representava tanto a Virgem Maria para mim do que Nossa Senhora da Escada. Porque além da minha preocupação profissional, existia a minha preocupação emocional. Eu estava lidando com algo que eu nutri carinho desde criança e sabia a responsabilidade pelo amor que o povo tinha a ela. Então eu fui tomado por toda essa alegria e ao mesmo tempo por toda a preocupação. Eu estou lidando com o patrimônio de um povo, eu estou lidando com o amor de um povo. Mas a princípio, Nossa Senhora estava aqui e eu comecei o trabalho. Diferente de outras peças, já no primeiro dia que eu comecei a mexer nela, os problemas já se mostraram muito maior do que estávamos pensando.
eu comecei a mexer em uma parte da manga, do avesso da manga, que eu sempre achava muito grosseiro porque não tinha definição do que era avesso e direito. E quando eu comecei a mexer, eu me deparei com uma massa feita com breu, algumas resinas naturais, mas que não fazia parte da escultura original da peça. Mas eu pensei o quê? A madeira se estragou, foi colocada aqui essa massa e está tudo bem, tudo perfeito, não criamos pânico. Mas a coisa foi piorando. E quanto mais eu tirava essa massa, mais tinha dessa massa para tirar. E Nossa Senhora, ela tinha um coque na cabeça. Coque esse que eu cresci achando estranho, porque era descomunal a desproporção que ele tinha na peça. Mas que cada um dava a esse coque o seu sentido. Que Nossa Senhora era uma mulher judia, que Nossa Senhora estava com esse coque porque estava grávida. E várias eram as explicações para esse coque. Quando eu começo a tirar essa massa, a primeira surpresa. Esse coque não era original. E, usando a frase de Dom Bosco, eu posso dizer, foi ela que tudo fez. Porque quando eu descobri que o coque não era original, que tinha alguns pedaços de resina muito atuais para a feitura da peça, as interrogações começaram. Mas o porquê fizeram? Por que colocaram isso? O que era que tinha aqui embaixo? Por que está tão estragado assim? E eu tirei a parte de cima desse coque, que era possível ver que ele não era original. Pouco depois, eu me deparo com a placa de madeira colocada nas costas da imagem para dar um volume maior à peça. E eu decidi tirar esse pedaço dessa madeira porque a cola que foi utilizada era uma cola natural. E com o tempo, com a dilatação e a retração da madeira, essa cola foi perdendo a liga e estava muito fragilizada. E quando eu tiro esse pedaço, essa placa de madeira que tinha na parte de trás da imagem, eu me deparo com uma grande surpresa. Nossa Senhora tinha uma talha totalmente diferente da talha que conhecemos hoje. E isso me causou uma grande inquietação. Porque de um lado estava o fato de ser uma imagem antiga e do outro lado o fato de ser uma imagem que tinha passado por diversas adaptações. Então eu começo a ver até onde ia essas adaptações. A princípio, Nossa Senhora não tinha esse véu curto na cabeça. Era um único manto que cobria tanto o corpo quanto a cabeça. E a parte de trás não existia talha, era uma talha reta, onde provavelmente Nossa Senhora era posta somente em um canto de parede, então o artista não se preocupou em talhar uma costa, né, para Nossa Senhora. Eu fiquei, a princípio, muito apreensivo do que iríamos fazer com aquela descoberta de que Nossa Senhora não tinha aquela talha originalmente.
Mas continuei o trabalho e fui pedindo muito auxílio a Nossa Senhora para discernir o que era que ia ser feito. Comunicamos ao padre, o padre também se propôs a pensar e eu continuei o meu trabalho. Sendo que quanto mais a gente fazia uma prospecção, mais íamos descobrindo o quanto a imagem de Nossa Senhora tinha passado por adaptações durante a sua história. E um fato curioso que costura o enredo desse restauro era uma coisa que me contavam desde a primeira vez que eu fui lá. A imagem de Nossa Senhora da Escada é uma imagem milagrosa. Em algum momento da sua história, ela havia chorado em tempos remotos, mas era algo contado muito oralmente. Alguns diziam que tinha esse documento, mas era algo muito solto. E como milagre sempre chama muita atenção do humano, aquilo me chamou também muita atenção. Mas quando eu vi que Nossa Senhora chegou aqui e tinha passado por todas aquelas adaptações, eu disse, isso provavelmente não foi a imagem do milagre. Porque estamos falando aqui de uma imagem muito recente, de adaptações muito recentes para aquela época. Como é que uma imagem que é do século XVI vai ter olho de vidro já? Então isso me causava uma certa estranheza, porque ela parecia estar perdida num período histórico que não condizia com o tempo do surgimento da aldeia. Mas graças a esses despedaçar da imagem, foi possível começar a criar uma linha cronológica do que tinha de fato acontecido com a imagem. Então, a primeira fase da imagem vai acontecer no século XVI. Uma talha altamente rústica, maneirista, provavelmente sem beleza alguma, mas que representava para o povo uma devoção gigantesca. Com o passar do tempo, já no século XVIII, Nossa Senhora passa por outro processo, um processo de embelezamento. A Deus a gente sempre dá o melhor. E já no século XVIII se entendia que era necessário que as coisas sagradas fossem de fato bem cuidadas. E assim foi com Nossa Senhora. É a partir daí que Nossa Senhora vai ganhar um planejamento diferente. E também um rosto diferente. Mas isso eu conto um pouquinho mais na frente. E depois deste restauro do século XVIII, Nossa Senhora vai passar por outra adaptação já no século XIX e ela passa a ser como a gente conhece hoje. Mas para mim, a princípio, não restava dúvida. Essa história do milagre pode mesmo ter acontecido, mas não com esse rosto que vocês conhecem hoje. Foi descoberto que, a princípio, Nossa Senhora não tinha a base dos anjos. Então, criou-se uma emenda terrível de mais ou menos 1,5 centímetros que dividia essa peanha com os anjos da própria imagem. Foi constatada que as partes laterais do manto, do regaço, que é essa parte do avesso do vermelho, também não eram originais. E a problemática ia crescendo. Quem via Nossa Senhora na situação que estava era de partir o coração.
Não porque alguém deixou de cuidar de Nossa Senhora, porque isso nunca aconteceu, mas porque a cada época era dado a Nossa Senhora aquilo que se tinha de melhor. Mas nem sempre o que se tinha de melhor era o mais adequado. Ia voltar. Porque estávamos entre o fato histórico de que Nossa Senhora não era do jeito que a gente conheceu e uma imagem que está já no imaginário da nossa geração há muito tempo. Então ficávamos entre a cruz e a espada. Depois de muito pensar, chegamos ao acordo de que íamos deixar Nossa Senhora da forma que chegou aqui. Com seu véu branco na cabeça, com toda a sua indumentária do mesmo jeito, com a base, com os anjos, com tudo da mesma forma que se tinha. Então passamos a curar todo aquele mal que foi causado na imagem, devido à umidade do tempo, devido a diversos fatores. Então, Nossa Senhora começa a ganhar de volta toda a estética estrutural da sua imagem. Foi pensado a melhor forma de devolver também a estética anatômica que tinha a cabeça da imagem, tirando a placa de madeira que tinha atrás, que deformava completamente a cabeça em si da imagem. As partes que não foram possíveis salvar da madeira por estarem estragadas, refizemos com a massa especial de serragem e trocamos todos os pinos que tinha de fixação da imagem por pinos inoxidáveis, porque a grande problemática era toda a sustentação. Porque como vocês estão vendo aí, a imagem meio que flutuava acima da base. A parte de trás estava completamente estragada, porque os pinos oxidaram e acabaram afetando toda a madeira que tinha em volta. E não se tinha mais nenhuma pintura original na peça. Foi uma peça que foi literalmente raspada e remodelada diversas vezes, mas que agora poderia voltar a ser o que conhecíamos com a pintura mais digna. Então passamos a fazer o processo de colar as peças novamente, de nivelar. E Nossa Senhora sempre preparando o melhor. E depois que Nossa Senhora já estava gessada, no dia 21 de outubro, à tarde, uma das meninas que me ajuda já tinha aplicado o gesso cré em toda a peça, já tinha lixado. A peça estava lisinha. Eu disse: Nanda, vamos levar Nossa Senhora lá para fora, para que possamos aplicar o bolo armênio, que é a camada para receber a folha de ouro. E quando eu botei ela do lado de fora do ateliê, eu botei ela no nível abaixo da minha visão. Eu peguei um bisturi e vi que entre o véu e o cabelo ainda estava meio que desnivelado. Então eu fui tirar o excesso do gesso para que o véu ficasse bem nivelado. Para minha surpresa, eu escutei um estralo, como se fosse de um prego quebrando. Mas eu não tinha feito esforço nenhum. Eu não tinha feito esforço mecânico, eu não tinha passado o bisturi entre as juntas da peça, porque o rosto de Nossa Senhora foi aquilo que eu tinha preservado em todo o processo do restauro.
Eu tirei as camadas de tinta que tinha por cima, encontrei a camada de pele que estava melhor preservada, mas mesmo assim muito danificada. Tirei um excesso assim exaustivo de massa que tinha, deformando o seu rosto, inclusive perto dos olhos. Mas a cola em si do rosto estava muito bem encaixada, então não tinha necessidade de mexer naquilo que estava bem preservado. E depois de eu escutar esse estralo, o rosto de Nossa Senhora se solta da peça. Eu, durante todo o processo, fui registrando tudo em foto e em vídeo. Quando o rosto de Nossa Senhora caiu, eu simplesmente peguei, tirei uma foto, corri, preparei a liga que ia ser aplicada para colar novamente esse rosto na peça, colei, amarrei, eu disse, Nanda, vamos esperar um pouco, vá fazendo a outra peça que estávamos trabalhando, porque vai demorar para colar esse rosto. Mas a partir do momento que o rosto caiu, eu fui tomado por uma imensa curiosidade de saber melhor a história daquele milagre. Eu não sabia bem o ano que tinha acontecido, sabia que tinha sido assim há muito tempo. E eu lembro que tinha uma publicação do Instagram que falava um pouco sobre isso em uma das páginas da cidade. Eu procurei e na publicação tinha um pequeno resumo do que tinha ocorrido e tinha lá onde era que estava escrito. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco, página 71 a 77, edição tal. Aí me veio muito forte na cabeça uma pessoa que eu não tinha contato. Eu tinha contato com alguns historiadores da cidade, mas o nome que me veio na cabeça foi o do professor Marcos. E eu nunca tinha falado com ele. Eu fui até o Instagram, com a cara e a coragem. Eu disse, Marcos, boa tarde, tudo bem? Aqui é Thierry. Mandei o print da publicação e disse assim, você tem essa revista? Aí ele disse assim, Thierry, eu me mudei, eu estou em Caruaru. Minhas coisas estão todas empacotadas, mas uma vez eu mandei esse arquivo tanto para Marconi quanto para Júnior. Veja se eles têm. Eu prontamente corri, pedi a Júnior e ele me mandou. Eu comecei a ler o relato do milagre e eu fui tomado por um misto de emoção e de certeza que era Nossa Senhora que tinha preparado aquilo para sanar qualquer dúvida que eu tivesse. Porque, como vocês sabem, documentação é algo que é muito difícil de se conseguir. E principalmente em períodos tão distantes da nossa era. O padre que foi conferir de perto o que acontecia naquela aldeia, ele vai descrever os fatos de forma muito detalhada. Parecia que aquele padre sabia exatamente a dúvida que estaria plantada no meu coração no ano de 2025. E ele começa a narrativa já tirando todas as minhas dúvidas a respeito de se teria sido aquela imagem, se teria sido aquele rosto que havia chorado ou suado. E o texto diz o seguinte:
Em 12 de agosto, partiu o reverendo padre para a dita aldeia, levando-me à sua companhia, onde chegamos aos 14 do dito pelas 5 horas da tarde. E nela achamos muita gente que concorria a venerar a sagrada imagem. E sem repararem no tempo que era de inverno e os caminhos rigorosos e muito bem trabalhoso o caminho das 3 léguas últimas para chegar à dita aldeia, por ser uma mata fechada. Entramos logo na igreja e não achamos nela a sagrada imagem. O porquê, na relação do caso, o direi. Fomos à sacristia, onde estava, e ainda de joelho, venerando a Senhora, confesso que me causou um respeito e veneração mais do que costumado, porque vi claramente que o rosto da Senhora estava mais formoso, sem comparação do que era antes. Fiz esta observação porque eu estive nessa aldeia algum tempo atrás, e depois que dela me retirei, se mandou encarnar e pintar de novo essa imagem, que é de pau muito pesado. E não ficou tão formoso como agora se vê. Isso mesmo observavam algumas pessoas que tinham ido à aldeia e visto essa imagem muitas vezes. Aqui o padre chega à aldeia e a imagem tinha sido restaurada recentemente. Ele conhecia a imagem antes, mas agora ela está com um rosto muito mais formoso do que o que ele conhecia. Então, provavelmente, aí está a primeira constatação de que o rosto primitivo de Nossa Senhora, nessa restauração, foi trocado. Nesse mesmo documento, algumas páginas à frente, ele relata o seguinte: o que posso afirmar é que nas lágrimas dos olhos se divisava a claridade como luz de estrelas. Aqui a minha dúvida do olho de vidro, se ela já tinha esse rosto, já era sanada por vez. E o padre continua dizendo que não tinha mais dúvida de que aquele suor, aquelas lágrimas, era um prodígio divino. E o que mais me chama a atenção é que os prodígios operados por esse milagre, ele tem nome e endereço. Porque o documento dá nome às pessoas que foram curadas. José Galvão Alves, morador na freguesia do Cabo, estando no mato cerrado, um pau lhe caiu um galho no olho. Tendo notícia do suor da Senhora, foi à aldeia, onde a viu suar, e molestando com o suor da Senhora, logo começou a melhorar. No dia seguinte, estava de todo bom, e afirma o dito que ficou com melhor vista neste olho do que tinha antes. Os cegos enxergaram. Sobre o milagre de 1722, que vai ocorrer no princípio do mês de agosto, o relato vai ser escrito pelo irmão oratoriano Inácio da Silva. É ele que vai atestar nessa documentação os milagres que foram vivenciados por alguns colonos que viviam na aldeia de Nossa Senhora da Escada. E é esse registro que muitos
anos depois, vai ser transcrito para uma documentação organizada pelos próprios oratorianos e ela vai ser encaminhada para Portugal. E muito tempo depois, essa documentação ela vai ser mais uma vez transcrita e ela vai chegar através de um artigo organizado pelo Instituto Histórico Pernambucano. Eu li isso com muita felicidade, contei aos meus amigos de escada e quando foi a noite que o corpo assim acalmou, eu fui ver as fotos que eu tinha tirado durante o dia. E nas fotos era visível um canal que saía do olho de Nossa Senhora na parte de dentro da imagem. Eu não precisava mais da comprovação, porque eu já estava acreditando que aquela imagem era do milagre, mas parece que Nossa Senhora quis dizer assim: não, meu filho, você não vai ter mais nenhuma dúvida no seu coração. Quando eu vi a foto, eu vi aqui apenas um dos olhos. Essa marca de umidade, como se tivesse sido exposta à umidade por muito tempo, ficou gravada. Um canal perfeito, que não danificou a madeira em volta. Ele simplesmente marcou aquele caminho por onde um líquido escorreu. Eu podia dizer que não, isso foi cera que escorreu, que esquentou, que foi colado o olho. Mas que cera é essa que só derrete de um lado do olho? Se fosse ação humana, hoje não conheceríamos esse rosto de Nossa Senhora, porque essa umidade a qual ela foi exposta teria danificado todo o rosto. E quando eu vi essa foto e vi que só um lado do olho tinha essa umidade, eu me lembrava muito da passagem do ofício, do velo de Gideão. Gideão tinha dúvida e pediu um sinal a Deus, que era Deus mesmo que falava com ele. Colocou um velo, um velo de lã, no terreno e disse: se é o Senhor mesmo que fala comigo, que esse velo amanheça molhado e o terreno enxuto. Assim aconteceu, ele ainda duvidou e disse: Deus, agora eu quero que o Senhor faça o contrário para que eu acredite. Dessa vez, o terreno amanhece molhado e o velo enxuto e vice-versa. E assim estava acontecendo na minha frente com aquele olho, com aquele olhar de Nossa Senhora na parte de dentro, onde apenas um olho comprovava a veracidade daqueles fatos ocorridos em 1722. Para quem acredita e tem fé, a fé ela não precisa ser provada. Mas quando provada, ela nasce mais forte. Quando a gente tem, infelizmente, somos homens de pouca fé. Felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Mas às vezes a gente precisa ver para crer. Como todos nós temos um pouco de São Tomé. E sem dúvida, volto a dizer, o dia 21 de outubro foi um dos dias mais felizes da visita de Nossa Senhora aqui. Constatado esses fatos, o Padre Paulo me convidou para apresentar à comunidade que já estava meia que eufórica por se aproximar novembro e a imagem ainda não ter voltado. Eu fui até a escada em uma das reuniões do Conselho Paroquial, apresentei todos esses registros que tornei público, não é agora, e a sensação do povo era preocupante.
Muitos olhavam tensos aquelas imagens que passavam. E no meio de todo aquele povo, eu sentia o coração de alguns ficando pequenininho. Padre Paulo, na sua sabedoria, disse que era necessário, né, mostrar ao povo o que estava sendo feito por Nossa Senhora. E no meio de todas aquelas pessoas, uma senhora me chamou muita atenção. Ela levantou a mão, muito educada, fez algumas perguntas, eu respondi. Mas o olhar dela me chamou muita atenção, porque com os olhos cheios de lágrima, ela assistia tudo aquilo que passava no data show. E eu percebi a aflição, a apreensão dela e ver a mãe dela em pedaços. Depois eu tive a oportunidade de conversar com ela e perguntar o que ela estava sentindo naquele momento. Anotei muita coisa, você falando. Eu sei não, eu fiquei desmoronada quando eu vi. Mas eu não sei porque, antes de terminar, eu tinha uma confiança que ela vinha mais bonita do que foi. Eu tinha confiança. E eu cheguei aqui e comentei com meu marido. Eu digo, Celso, eu vi minha mãe em pedaços. Mas eu disse a ele, se Deus colocou aquele menino para fazer o restauro de Nossa Senhora, é porque, Celso, ela vem muito mais bela do que ela já é. E realmente meu filho foi constatado isso. Eu fiquei abestalhada, eu não sabia se eu cantava, eu chorei muito, viu? Quando ela chegou. Para mim foi uma felicidade maior do mundo, do mundo. Eu nunca que eu vou esquecer. Aquele dia 8 ficou marcado. Deus, ele escolhe dar um privilégio ao artista. Às vezes Deus concede ao artista o poder de criar. Só Deus cria. Só o Espírito inspira. Mas quando eu me deparei com a imagem de Nossa Senhora toda aplicada o ouro, eu travei. Por diversas vezes eu parava e estudar no papel que eu iria fazer, porque não tinha mais referência de uma pintura original. O que tinha na peça era muito precário. No meio do restauro a gente diz assim, no restauro a gente não pode criar. Mas de um lado estava a dignidade do culto e do outro lado uma matéria que parecia de tudo. Porque não tinha mais nada de original na peça, não tinha nenhum vestígio de pintura. As que tinha era coisa muito precária, materiais muito precário mesmo. E parece que a coisa foi fluindo tão naturalmente depois que finalmente eu peguei o pincel e disse, não, a gente tem que começar. E parecia que Nossa Senhora dizendo assim, olha, vá fazendo assim, que as coisas iam ganhando vida na minha frente. Foi feito o azul, depois foi feito o vermelho. Me via muito na cabeça uma das canções de Padre Geraldo, que diz que Nossa Senhora é uma verdadeira primavera, um roseiral em flor. Eu coloquei algumas rosas muito comuns do período barroco no seu vestido. Quis trazer uma leveza a mais para o azul. E tudo baseado no próprio estilo do barroco pernambucano, né? A qual aquela adaptação do século XIX foi feita e foi pensada.
Mas depois da roupa pronta, era hora de dar rosto a Nossa Senhora. Era hora de encarnar as feições que é o rosto de um povo. Eu passei, desde o dia que Nossa Senhora chegou aqui, todas as noites antes de dormir, eu sonhava com o dia que eu iria pintar seu rosto. E uma das últimas coisas que eu faço na peça é pintar o rosto. Já era madrugada do dia 6, quando eu pintei o rosto dela. E eu acho que eu nunca vou esquecer o momento que eu abri, não é, os olhos dela, que eu tirei a camada de tinta dos olhos dela e parecia que Nossa Senhora sorria. E aquele olhar de Nossa Senhora era um olhar diferente de todas as vezes que eu a contemplei. E eu acredito que é esse olhar que causa tanto amor aos escadenses. É esse olhar que cativa todo mundo que corre aquele santuário. E quem ama quer expressar tudo sempre da melhor forma. E eu cresci vendo Nossa Senhora sendo honrada como uma rainha. Então eu providenciei assim como forma de agradecer a visita de Nossa Senhora aqui. Então demos de presente a ela uma escada dourada, demos um par de brinco e demos a ela uma pedra preciosa, um topázio azul, azul cor do céu, cor da divindade. A maneira com qual a tradição portuguesa nos é deixada é de ornar as nossas imagens com a dignidade que aquela figura representa. A estranheza, às vezes, por nem todo mundo ter um contato direto com a cultura, com a história em si da arte sacra, pode até estranhar, não é? A imagem de brinco. Mas além de ter um fundamento histórico, né? Porque Nossa Senhora ela já usava os seus brincos, embora discretos e de um material muito fraco. O fato de ornar Nossa Senhora com joias é dar aquilo que a gente tem de melhor a Nossa Senhora. No livro do Cântico dos Cânticos, na Bíblia, no primeiro capítulo, o amado exalta a amada, dizendo o seguinte: Tuas faces são graciosas entre os brincos, e o teu pescoço entre os colares de pérola. Farei para ti brincos de ouro, com glóbulos de prata. Assim como o amado prepara o melhor para sua amada, os seus filhos também querem preparar o que de melhor tem para sua amada. E a dignidade do invisível ela se torna palpável na matéria. Então não estranhem, não. Nossa Senhora ornada como uma rainha digna. Não existe o escândalo nem o pecado pelo uso das joias. Pelo contrário, as joias nas imagens sacras, elas representam justamente isso.
o poder e a realeza que essas figuras, né, principalmente a figura da Virgem Maria, tem diante de Deus. Ela que foi palácio, foi santuário adornado por Deus para levar o Filho de Deus no seu ventre. Assim como Deus mandou ornar o templo para receber a Arca da Aliança, né, porque era importante, a gente também orna aquela que foi o templo, o sacrário de Deus vivo. Outro momento que eu nunca vou conseguir esquecer foi a primeira vez que os filhos da terra viram Nossa Senhora. Foi marcada para 11 horas da manhã a sessão de fotos oficiais. Vieram o Padre Paulo, o secretário Leones e os irmãos Sandro e Marconi. E quando eu tirei o tecido de cima de Nossa Senhora, o ateliê ficou em silêncio sepulcral por mais ou menos 2 minutos. Ninguém falava nada. Se escutava até a respiração. E eu pude ver que diante do belo a gente silencia. O Espírito Santo, ele é silêncio. E parecia que estávamos imersos em outra realidade. Parecia que o mundo tinha parado para contemplar a beleza de Nossa Senhora. E nada disso eu digo que é mérito meu. Por minhas forças eu não teria capacidade de deixar Nossa Senhora tão bela. Mas foi nesse momento que eu fui ter noção da grandeza do que Nossa Senhora tinha operado através das minhas mãos. Porque foi ela que tudo fez. Foi ela que tudo escolheu. Foi ela que tudo detalhou. E o silêncio do ateliê foi quebrado por Sandro quando se levantou e disse: "Como a senhora está bela, minha mãe. Como a senhora está bela, minha mãe." Que a gente possa dizer, na hora da nossa morte, quando Nossa Senhora veio nos visitar, nos últimos momentos da nossa vida, a gente possa repetir a frase que Sandra disse diante de Nossa Senhora: "Como estás bela, minha mãe. Como és bela. Como és bela, minha mãe." E chega o dia 8, dia de Nossa Senhora voltar para casa. Desde logo cedo, preparamos uma celebração eucarística aqui no ateliê, onde o Padre Sidney celebrou uma missa em ação de graça pelo seu restauro. Teve presente aqui algumas pessoas, alguns amigos meus de escada que me viram crescer e viram crescer essa devoção. E à noite Nossa Senhora volta para casa com toda a sua glória. O que seria uma pequena carreata se torna uma romaria, rumo ao santuário, levando a dona da casa. Nessa noite vi famílias se reunirem para ver a rainha passar. Nessa noite vi pessoas decorarem a frente das suas casas para ver a rainha passar.
E eu termino esse documentário agradecendo, primeiramente, a Deus pelo dom que Ele me deu, agradecendo a Padre Paulo pela confiança, porque, volto a dizer, não é fácil estar à frente de um povo e ser responsável por um bem patrimonial. Querido povo de Deus, há cerca mais de 1 ano e 4 meses foi feito um estudo minucioso sobre o estado da nossa imagem, da imagem da nossa querida padroeira. Naquele período foi apresentado por escrito, né, com fotos, como se encontrava o estado externo da imagem. Imagem essa que agora retorna para o santuário, depois desse 1 ano e 4 meses, pensando, rezando, vendo as possibilidades. Então, neste ano, no dia 3 de junho, a imagem conduzida para o ateliê deste grande profissional que nos presenteia com este dom que lhe deu gratuitamente, o dom de ser um artista e um devoto de Nossa Senhora. E agora podemos apresentar à comunidade paroquial, a todos os devotos e devotas de Nossa Senhora da Apresentação da Escada, esse belíssimo trabalho e dignidade dada à nossa imagem, que durante os séculos foi passando por algumas reformas, foi passando por alguns restauros e foi perdendo a beleza ou diminuindo, né, o amor no sentido artístico da beleza da imagem. E agora nós temos esse belíssimo presente recuperado, trazido, buscando ser mais fidedigno possível à imagem primária, da própria imagem, a beleza com que o artífice pôde confeccionar. E agora, com esse restauro, ela chega para ser colocada mais uma vez à veneração. Então é com alegria que reentregamos, devolvemos e colocamos para a veneração pública a belíssima imagem de Nossa Senhora da Apresentação da Escada. Cada detalhe foi feito com muito carinho, com muito amor, com muito esmero e também em um ato de fé e de devoção e de respeito. A nossa comunidade está de parabéns, todos aqueles que ajudaram, o artista está de parabéns. O que nós podemos agora é só agradecer a Deus e pedir as bênçãos necessárias para continuarmos a nossa missão. E agora é papel de cada um de nós reacender e divulgar mais ainda a devoção a Nossa Senhora da Apresentação da Escada, com história e não com histórias. Agradeço de maneira especial a Marconi, que tanto lutou para que esse restauro acontecesse, e a todos os filhos de Nossa Senhora, que tanto rezaram para que esse restauro desse certo. Agradeço também a toda a minha equipe que sonhou esse sonho juntamente comigo, e graças ao esforço e ao trabalho de cada um, nós pudemos entregar esse trabalho tão majestoso, para que Nossa Senhora voltasse digna para sua casa. Saibam que não sou natural daí, mas que a partir do dia que Nossa Senhora chegou aqui no ateliê, ela me adotou como filho e irmão de vocês. O zelo e o carinho que eu vou ter por essa imagem, que na verdade eu já tinha, ele só vai crescer. Eu confesso que eu demorei quase 2 dias para entrar aqui de volta no ateliê e saber que Nossa Senhora não estava aqui. Porque é um privilégio que transcende a matéria. Nós sabemos que é só uma imagem, que ela representa a Virgem Santíssima. Mas, apesar de ser só uma imagem, a arte sacra ela é uma janela
que nos permite brechar o paraíso. E Nossa Senhora é esse jardim completo, esse paraíso perfeito no qual o Cristo, novo Adão, vem fazer o certo. Que Nossa Senhora seja essa escada que nos leva até Cristo. Que Nossa Senhora seja essa escada que nos leva até o caminho. Hoje se inicia mais uma festa. A festa que será lembrada pela festa onde Nossa Senhora foi restaurada. Mas, como eu disse na missa, que a restauração não pare na matéria. Que a restauração ela frutifique nas nossas almas o desejo de sempre entregar a Deus o melhor, de sempre estar belo, com as nossas almas belas diante do Deus, que é uno e trino, e que através da Virgem Maria desceu a escada da humildade e veio morar entre nós. Então os escadenses, uma feliz festa de Nossa Senhora da Apresentação da Escada. A quem está conhecendo esse título, saiba que Nossa Senhora, através desse título, obrou muitos milagres. Quem ficou curioso com os relatos, eu vou deixar o link aqui no vídeo para você poder baixar esse relato completo dos milagres. Que os prodígios operados por Nossa Senhora nunca deixem de existir nas nossas vidas. Nossa Senhora, na aldeia de Escada, fez os cegos enxergarem, fez os mudos falarem, fez as peçonhas perderem o efeito. E hoje, Nossa Senhora nos convida a ser porta-voz do que Deus é capaz de operar através da sua intercessão. E é isso. Um feliz novembro a todos os escadenses. Que nunca o amor por Nossa Senhora morra nessa cidade a qual foi gerada no seu ventre. Viva Nossa Senhora da Escada, viva a padroeira do lugar, viva o amor de todos os escadenses, viva sempre um Deus, Maria Santíssima. Quanta ternura nos anjos dos céus, cantando em alvorada de amor neste dia, que o povo da escada é teu, ó Maria, Virgem pura de Deus amada, Mãe piedosa, terna e boa, és Senhora da escada, os teus filhos abençoa. Aos homens, ó Virgem, legaste que exemplo, quando a Deus no templo deste o coração. Por isso teu povo te conhece agora, por Nossa Senhora da Apresentação. Virgem pura
filhos abençoa. O céu nos alcança e a tua cidade